Olá, tudo bom? Seja bem-vindo no meu canal. Eu sou Marli, sou psicanalista e hoje eu quero abordar com você um assunto, conversar um pouquinho com você um assunto sobre autoridade. E ninguém melhor, para poder falar sobre isso. Eu trouxe meu esposo, Maximiliano. Seja bem-vindo, pode se apresentar. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Maximiliano. Quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um divisor de água na sua vida, assim como tem sido na minha vida. Tudo que vai ser tratado aqui nessa tarde são coisas muito importantes que têm feito uma diferença muito grande na minha vida. E por trás, também nós temos o nosso câmera, João Vitor, uma equipe que tem sido também um grande propulsor para tudo isso que está acontecendo. Por trás tem sempre alguém. Estar debaixo de autoridade. Você tem tido problema com autoridade? Diz aí. Pois é. Você sabia que muitas vezes quando você tem uma dificuldade com a autoridade, muitas das vezes está atrelado ao abandono paterno? Pois é. E ninguém melhor para falar sobre isso, o meu esposo. Pode falar um pouquinho mais o que aconteceu com você. Eu vinha enfrentando essa grande dificuldade, eu fui abandonado, digamos assim. Meu pai, ele deixou a minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Então, assim, eu cresci sem a figura paterna, sem essa proteção, sem essa orientação masculina dentro de casa. Agradeço a Deus, por tudo que minha mãe me ensinou, do jeito dela, e ela sempre me criou, me ensinou a ser um homem de valor e de respeito que eu sou hoje. Mas eu senti essa falta da figura paterna, e isso não só influenciou no meu crescimento, que eu cresci um pouco revoltado, mediante algumas coisas que aconteceram no percurso do caminho, só que isso influenciou na minha vida social, na minha vida ministerial, no meu trabalho, Então, assim, graças a Deus, hoje tem a minha esposa psicanalista, tem as terapias, onde a gente aprende a ressignificar algumas coisas, E isso realmente é um problema. Quando você transfere aquela falta do seu pai para uma figura de autoridade, hoje, isso entra em conflito, isso entra em choque, e eu passo por isso, Às vezes, a gente conversava sobre isso, que às vezes eu tenho um problema, por exemplo, no trabalho. Eu estou no trabalho, quando gera um período de tempo, acontecem algumas coisas e eu vou me chateando, vou desanimando, não quero mais ficar, aí saio. Arrumo um outro trabalho melhor, passa mais um tempo e é choque com autoridades, com encarregados, com chefe. Então isso vem lá de trás, Então é uma coisa que realmente precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, porque isso influencia no seu meio social, nas suas finanças, isso influencia em muita coisa que a gente não tem noção. E é verdade, dito bem, principalmente nas finanças, porque de repente você vai falar para mim assim: Marli, eu não fui abandonado, eu tive um pai presente, um pai muito trabalhador. E o que acontece? Imagina que eu vou configurar com você, imagine uma criança que o pai dela chega todos os dias em casa, todo dia o pai volta para casa, E ele volta muito cansado porque ele trabalhou o dia inteiro. E aquela criança, ela só quer um tempinho com o pai dela. E aí o que esse pai ele vai dizer? Ele vai falar: meu filho, poxa, o pai tá tão cansado, porque o pai tem que dormir cedo, o pai não vai ter tempo de ficar muito tempo com você, porque o pai tem que dormir cedo, e amanhã o pai tem que trabalhar, porque o pai precisa, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Agora imagina na cabeça de uma criança que fala assim: dinheiro não é bom. Porque ele não sabe, ele ainda não tem a noção de quem é o dinheiro. Para ele, o dinheiro ele se torna assim um cara que está afastando o pai dele. E aí,
Poxa, se o dinheiro está me afastando do meu pai, eu não quero dinheiro. Se o dinheiro me afasta das pessoas, eu não quero esse tal de dinheiro, porque eu quero pai. Eu quero minha presença paterna, eu quero, né, também, ou outros vão dizer, eu quero minha presença materna, eu quero pessoas, eu não quero dinheiro. E no teu inconsciente começa a dizer o que? O dinheiro é ruim. E aí quando o dinheiro vem até você, o que você faz? Tudo que é ruim, eu quero botar fora rápido. E aí você gasta até o último centavo. E aí você fala, caramba, trabalho e não consigo juntar dinheiro, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo prosperar, eu não consigo ficar rico, isso não é pra mim, né? Mas o teu inconsciente, porque ele vê o dinheiro como um grande vilão. Também tem, quando você tem dificuldade com a autoridade, você tem dificuldade de qualquer pessoa, né? Igual meu esposo falou, no seu serviço, né? O serviço acaba trazendo o quê? Porque você sempre vai ter alguém acima de você. Você vai ter o seu patrão, aí o seu patrão tem o encarregado, né? E esse encarregado, ele vai uma hierarquia dentro, né? Não precisa ser propriamente dito dessa forma, mas eu estou montando mais ou menos uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia tem alguém acima de você. E quando esse alguém acima de você te dita uma ordem, pronto. Quem essa pessoa pensa que ela é para falar comigo assim? Quem essa pessoa pensa que ela é para me dar ordem? Já que por sua vez você rejeitou, né? Você já foi rejeitado pela sua primeira autoridade, que é o seu pai. Mas, e também tem, por incrível que pareça, como você falou, ministerial, né? Na igreja, qual é a tua dificuldade de realmente lidar com Deus? Eu não estou nem dizendo pastor, não estou falando, não estou falando desse nível eclesiástico. Eu estou dizendo de um nível celeste, porque a tua dificuldade de lidar, né, com teu pai, né, com o abandono do teu pai, é a mesma dificuldade que você tem de lidar com Deus. Porque pensa comigo, se o meu pai da terra, né, ele me abandonou, por que Deus permitiu? Se ele é o Deus Todo-Poderoso. Tá entendendo? E aí você, sabe o que você faz? Você coloca um Deus muito distante, sem acesso. E é onde você precisa de outras pessoas. Note se não é bem assim. Você precisa de outras pessoas para estarem acessando para você. Porque você não tem essa permissão do acesso ao teu Pai, né? Ao Pai Celestial. Você não tem essa permissão porque eu não consigo entender, eu não quero, eu rejeito. Então, automaticamente eu tenho essa dor e eu rejeito, então eu não tenho acesso a esse Pai. E aí você precisa do quê? Você precisa de alguém, ora por mim, porque olha, eu tô passando por um problema, assim, um problema financeiro, um problema na minha casa, né? E sem saber, esquecendo que o véu, né, já foi rasgado, você tem total acesso de chegar a ele. Agora é a pergunta que não quer calar. Acredito que você que está assistindo é a sua pergunta. O que fazer com tudo isso? Como trabalhar isso no seu inconsciente? Como administrar todas essas informações? Porque assim, a princípio, há um choque de informações. Até você conseguir digerir todas essas informações, né? Você fala, o que eu faço? Por isso que eu confesso para vocês que eu via a psicanálise como uma frescura, uma palhaçada. Para mim isso é bobeira. Só que quando você está dentro do olho do furacão e você não sabe o que fazer, e você encontra alguém que possa te orientar em relação a tudo que você está sentindo e vivendo e não sabe como administrar, é coisa sobrenatural, é coisa que não se explica. Então assim, pergunta que não quer calar: como trabalhar essas coisas? Muito boa pergunta. Como é que eu trabalho isso? Primeiro, eu entendo quem eu sou. Eu preciso entender que eu não sou o abandono. Eu preciso entender que o meu pai,
ele deu o melhor dele, que foi a vida por mim. Imagine você, se você quer muito trabalhar numa empresa e de repente você vai para uma empresa, você chega lá naquela empresa, né, no dia da entrevista, o moço, né, o chefe lá, o líder, ele vira e fala assim para você: olha, Maximiliano, para você entrar dentro dessa empresa, existem algumas cláusulas que você vai ter que, né, aceitar ela. Você vai ter que dar a sua vida por essa empresa. Essa empresa, ela só vai respirar porque vai depender de você. Eu vou colocar toda essa empresa como um cargo, um peso sobre você. Eu vou colocar essa empresa uma responsabilidade tal que essa empresa ela só vai crescer se você movimentar ela. Ó, essa empresa, sem você, essa empresa morre. E olha, e mais, milhares e dezenas de pessoas dependem de você para poder, né, sobreviver, porque é essa empresa que vai levar alimento a outras pessoas. É essa empresa que ela vai, né, levar informações a outras pessoas. O que você faria sem o preparo? Em primeira instância, você surta, né? Oi? Como é que é? Não sou capaz, eu não estou preparado para isso. Você desiste? Você desiste, você rejeita e passa para outro. É exatamente isso. O seu pai, o que aconteceu? Quando ele recebe a notícia, né, da sua mãe, poxa, eu tô grávida. E aí é como se ele tivesse que administrar algo que ele não está preparado. Como ele não está preparado e ele não se sente o suficiente, apto para isso, né? Não cresceu ainda para isso, porque ele só queria o quê? Usufruir dos benefícios daquela empresa. Ele só queria estar ali com aquela empresa. Ele não queria o compromisso, a responsabilidade com aquela empresa. Não, ele não queria isso, não era isso, não estava planejado isso. E aí, o que ele faz? Ele, não dá para mim. Mas entenda que o seu pai, ele deu o melhor dele. Qual foi o melhor dele? Ele deu a vida. Você sabia? A criatura, ela não pode ser maior do que o Criador. E o seu pai é seu Criador. Meu pai físico é meu Criador? Sim, você só existe porque você sabe de onde você saiu, né? Antes você era apenas lá, estava dentro do escroto e era apenas um esperma. Você saiu dali. Você tá me entendendo? E depois você vira um zigoto dentro do útero da tua mãe e assim você vai. Resumindo, como é que eu ressignifico isso? Eu entendo a história dele. Tá, tudo bem, ele não teve capacidade para poder continuar, dar continuidade à paternidade. Mas e hoje? O que eu faço com tudo isso? Eu perdoo ele, eu ressignifico a história, eu entendo que ele deu o que era o melhor que ele poderia dar. É mais ou menos como, né, uma pessoa, ela só tem um copo d'água para beber, então ela só vai beber aquele copo d'água e pronto. Ela deu o melhor dela, a sua mãe deu o melhor dela e nasceu você. Você é o melhor, você é um fruto. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que você não é o seu trauma, você não é o seu abandono. Você pode se acolher, sabe? Você pode, né, realmente se acolher, dizer: eu me acolho, sabe? Eu me acolho, eu me aceito. E mediante essa aceitação, mediante esse acolhimento que você faz, você começa a traçar novos horizontes. Tá? Um dia me rejeitaram, tudo bem. Eu não posso fazer nada com quem me rejeitou, eu sinto muito, mas eu não preciso me rejeitar. Você não precisa se rejeitar. Porque, por incrível que pareça, você acaba fazendo, você pode até julgar, né, quem te rejeitou, mas você acaba fazendo a mesma coisa. Você acaba se rejeitando. Quando você diz: eu não sou capaz, eu não consigo estar debaixo de uma liderança que vai me fazer crescer. Você se rejeita. Na verdade, você não está rejeitando o seu chefe. Na verdade, você não está rejeitando a sua liderança eclesiástica. Você está se rejeitando. E quando você se rejeita, sabe o que você faz? Você se fecha. Esse é o tempo e é o momento de você ressignificar a sua história. Se aceite, se abrace e entenda que você está aqui para esse tempo. É
para esse tempo, para deixar o seu legado. Se algum dia, né, o seu pai falhou com você, não deixou um legado com você, né, da forma que você gostaria, né, muitos vão dizer, eu queria ter uma família funcional, tudo bem, está tudo bem, se acolha, signifique a sua história, perdoe seu pai, se acolha, trace novos horizontes. E fica a dica, né, se você acha que o seu pai falhou, e você hoje tem a condição de escrever uma nova história. Eu não sei o que você tem passado, quais são as trajetórias que você seguiu até aqui, mas de uma coisa eu sei, esqueça o teu passado e siga para o futuro. Trace uma nova história na tua vida. Deixe ele legado na vida dos teus filhos, na vida da tua família, na vida da tua esposa, do teu marido. E não deixe que os traumas do passado venham te bloquear, venham quebrar as tuas pernas. Porque se a gente ficar remoendo o passado, ficar preso no passado, é como se a gente tivesse com as nossas pernas quebradas. A gente não consegue se projetar para frente. Deus tem algo melhor para a tua vida, sabe? Então, se projete para o futuro, trace metas para o teu futuro e não cometa os mesmos erros que cometeram com você. Você pode agir diferente, você pode fazer diferente e você pode deixar uma história. Eu tenho, sabe, né, nesse trajeto da minha vida, eu tenho tentado deixar uma história para os meus filhos. Eu tenho tentado deixar uma história para minha esposa. Para o dia que eu não estiver mais aqui, eles lembrarem e falar assim, o meu pai deixou um legado na minha vida. O meu pai deixou um ensinamento na minha vida. Faça do mesmo modo. Faça desse jeito. Agregue na vida das pessoas. E não só da tua família. Sabe, tem pessoas que vão te observar. Tem pessoas que ao teu redor não parece, mas elas estão te vendo. E de repente você vai ser influência na vida de alguém. Você vai ser um combustível para alguém que está querendo parar, continuar caminhando. Ter uma perspectiva boa da vida. E uma outra coisa, aprenda que estar sobre autoridades não é ser capacho, não é ser pisado, mas são momentos de aprendizado. São momentos, você está ali para aprender e levar aquele ensinamento para a sua vida. Até hoje, de todos os lugares que eu passei, eu trouxe um ensinamento. E eu trago esse ensinamento para a minha vida. Às vezes você passa coisas hoje que lá atrás você vai dizer assim, foi por isso que eu passei isso lá, porque hoje eu sei lidar, hoje eu sei trabalhar em cima disso. Então assim, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de ouvir os nossos vídeos, porque eu sei que vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser uma janela aberta, onde você só consegue enxergar escuridão e vazio. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trabalhar cada vez mais na sua vida. E você vai entender tudo aquilo que foi tratado, tudo aquilo que tem sido falado. Vai, sabe, abrir uma cortina na sua vida. E eu tenho certeza que você vai alcançar lugares altos. Tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, tá bom? Um abraço no seu coração. Tchau.